Papo de Business é uma plataforma concebida pela Beliva Consultores que reúne jovens empreendedores, estudantes, empresários e a sociedade civil para debater assuntos relacionados ao mundo dos negócios e o empreendedorismo. Esta edição, que é realizada em parceria com a Unilúrio Business School, tem como tema como empreender enquanto estudante universitário. E vamos refletir sobre como identificar e implementar ideias de impacto capazes de transformar comunidades e gerar rendimentos para estudantes. Para dar a nota de boas-vindas, irei convidar o mestre Armando Chilovana, que é o representante da Unilúrio Business School. Bom dia. Em nome da direção do momento, gostaria de agradecer boas-vindas a todos aqui presentes a este momento que nós julgamos que é um marco para a nossa instituição, como nos outros eventos que temos desenvolvidos. Mas de forma especial, nós acreditamos que este evento nos orgulha e nos representa como instituição. A UBS, desde a sua criação, apostou e está devidamente a encorajar a transformação de empregadores e não de empregados. E a reforçar o nosso compromisso junto da Beliva Consultor que esses direitos sejam realizados com muita frequência, porque acreditamos nós que são eventos que impactam e nós queremos aqui impactar ou inspirar. Portanto, uma salva de palmas a Beliva Consultor. Muito obrigado, doutor, pela intervenção. Então, antes de irmos começar já a falar sobre o Papo de Business, vamos começar a falar de os seguintes. O tema dessa primeira edição é como empreender enquanto estudantes, porque é possível e importante começar a fazer agora enquanto estudantes e não só depois de terminarmos. Então, este momento, eu vou dar a abertura de espaço para quem quiser responder a questão, ou seja, a questão do momento é, qual é o seu sonho? Se não tivessem limitações, onde é que gostariam de estar daqui a 5 anos? Eu vou abrir a espaço, as pessoas levantaram a mão, né, para quem quiser responder, para partilhar o seu sonho conosco. Então, quem vai partilhar conosco o seu sonho? Bom dia, Bom dia. chamo-me Priscila Brazão, venho cá para Canadá para estudar em curso de economia, para cursar curso. E o meu principal sonho, primeiramente, é ser uma ótima economista. É um sonho desde muito tempo exercer esta profissão porque eu consegui perceber o grande impacto que tem para o desenvolvimento de um país. Mas também quero empreender. Empreender principalmente porque é possível me dar a liberdade financeira, o que ultimamente é difícil e principalmente para nós como mulheres. Então, empreender primeiro, iniciando pequeno, como sempre, para poder conseguir experiências e para possivelmente no futuro conseguir abrir uma empresa grande e me tornar uma das maiores empregadoras aqui em Moçambique. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Bom dia. Aqui é Edson Cássio Mohamed, estudante finalista da Unilúrio Business School. O meu sonho daqui a 5 anos é liderar uma consultoria da área da minha formação, contabilidade, fiscalidade e auditoria. Muito obrigado. Bom dia. Meu sonho daqui a 3 anos, vocês estão no primeiro ou segundo? Estão no segundo, a maior parte, né? Umas e outras pessoas já estão no primeiro. Daqui a 3, 4 anos, serem vocês ali. Né? Vamos por mais 2 meses para serem 10 pessoas. Ok? Esse é o meu sonho neste momento. Bom dia. Vamos falar com o microfone, né? Quando vai no Google hoje. Bom, o meu sonho é de ver jovens proativos e não jovens com espírito de lamentação.
Quero ver mais jovens a empreender do que jovens a se estudarem no governo e nas outras e na falta de oportunidade. Esse é o meu sonho. Muito obrigado. Primeiro ponto, mesmo estamos a falar de sonhos, porque o primeiro ponto é mesmo que é sonho e depois nós temos que escrever o nosso sonho, deixar claro primeiramente para quem sonha, o que ele quer, o que ele deseja alcançar. E depois do sonho nós vamos entrar na segunda questão. Qual é o caminho para alcançar esse sonho que nós desejamos? E vou novamente passar a bola para vocês, isso para partilharem novamente um sonho e qual é o caminho que vocês veem e é possível percorrer e alcançar esse sonho. Bom, o primeiro caminho tem a ver com o primeiro sonho, que é com a formação em economia, que o primeiro caminho é me formar em uma boa universidade, nesse caso, cá na UPS, que tem bons caminhos e apresenta uma boa qualificação em termos de preparação para a vida como economista, nesse caso. Então, o primeiro caminho que eu considero para a nação nosso de ser economista é estudar cá, porque eu aprecio muito o modelo de ensino desta instituição. O segundo caminho para alcançar o nosso sonho de empreendedora, primeiro é me formar em áreas de empreendedorismo também. Não que seja totalmente necessário que eu faça um curso completo só de empreendedorismo. Por exemplo, temos workshops ou agora palestras que através delas eu posso aprender estratégias de como empreender. E também outro caminho é iniciar. Por mais que não tenha um conhecimento total ou que seja posto totalmente em prática. Outro caminho também principal que eu considero é ter um mentor ou alguma pessoa que pode me guiar nesse caminho e que eu possa conseguir colocar dúvidas acerca de gestão do meu negócio e indo aprendendo ao longo do tempo. Muito obrigado pela intervenção. Edson, vamos fazer alguns qual é o caminho que pretendes percorrer ou alcançar o sonho? Exato, na verdade, a primeira iniciativa, o caminho que eu já tomei, foi de ter entrado na UPS, onde eu comecei nessa escola. Tive a formação durante 4 anos, graças a Deus carreguei bagagem suficiente para o meu sonho e consigo ver uma luz verde. E o segundo caminho, após a formação, agora estamos no processo de legalização, que neste momento estamos no patamar de registro definitivo. A nossa empresa ela chama-se Shallow Conta Limitada, empresa de prestação de serviço de consultoria. Então, este é o segundo caminho que nós já tomamos. E o terceiro caminho é emergir no mercado. Nós já estamos no mercado, mas estamos a trabalhar apenas com empreendedores informais, porque estamos no processo de legalização e estamos no processo de protótipo a experimentar. Então, apenas estamos a trabalhar com empreendedores informais com o projeto Conta Fácil. Nós fizemos as contas de todos os empreendedores mercearias. Temos outros empreendedores que nós já legalizamos as suas empresas. Estamos a falar da ATD, a Tonai, estamos a falar de Canai, temos mais outras empresas. Então, este é o terceiro caminho que nós já tomamos a percorrer para este sonho. Obrigado. Então, conseguimos perceber que a UBS está a formar realmente empreendedores. Não somos os únicos, temos exemplo a empresa que já está a finalizar e já começou a empreender. E nós conseguimos perceber que, segundo a Priscila e o Edson, o caminho que eles trouxeram é a formação. Tem que se formar, tem que se capacitar. E o outro ponto é ação, como disse o Edson. Tem que começar a partir ao prático, tem que começar a fazer, ou seja, materializar e tirar os nossos sonhos do papel. Então, chegar nesse momento, nós vamos abrir espaço para convidar e apresentar os nossos convidados, né, que são empreendedores formados
e já constituíram sua empresa, ou seja, eles tiveram um sonho, percorreram um caminho e alcançaram o sonho e vão partilhar as suas experiências aqui conosco. Então, irei começar a apresentar o primeiro convidado, que é o Sr. Alberto Chauk. Muito obrigado pelo espaço. Primeiro quero agradecer aqui pelo convite da Avenida dos Doutores para esse espaço de poder conversar e partilhar um pouco da minha experiência, mas também ouvir a voz, vossos sonhos, vossas aspirações, o que tem feito, como estão a fazer. Bom, meu nome é Alberto Chauk, sou o fundador da Mozart Business e da Macrovision Limitada. A nossa Business é uma empresa que atua no ramo do agronegócios, concretamente em 3 áreas: produção, comercialização e transformação de matéria-prima em produtos processados. A Macrovision é uma empresa de consultoria que atua em ramos de contabilidade, gestão e outras consultorias afins. Bom, eu também, como vós, sou estudante, vou dizer assim, né? Somos todos estudantes, somos eternos estudantes, e tenho a minha trajetória aqui na Lube Business School como formando em economia e gestão empresarial. Bom, durante este meu percurso, fundei a Mozart Business, aqui mesmo, na UPS, por curiosidade apenas, né? Porque quando vim para Nampula, por acaso eu sou natural de Yamani, vim para Nampula para dar continuidade aos meus estudos e identifiquei a oportunidade no ramo do agronegócio. Bom, poucos jovens envolvem-se no agronegócio porque geralmente a agricultura é tida como algo de velhos, né? O nosso conceito em Moçambique é que quem pratica agricultura é algo de velhos. Mas bom, eu tentei explorar mais do que a agricultura, o agronegócio. Poucos falam do agronegócio porque é a junção da agricultura e os negócios. O agronegócio não é apenas cultivar. Há muito mais do que cultivar aquilo que é a agricultura, como se diz atualmente, mas temos o processamento, a ligação de mercado, que foi que tentei explorar durante este meu percurso como empreendedor. Hoje em dia, estamos estabelecidos a nível do Corredor de Natal, temos felizmente bons negócios a nível nacional, temos também tido contatos fora de Moçambique. Por acaso já participei como embaixador da COP. Alguém já falou da COP? Alguém já falou da COP? A COP é a Conferência das Partes, né, que decorre uma vez por ano a nível mundial, onde reúne várias organizações de governos para discutir o clima. Fui embaixador da COP em 29 no Azerbaijão, como parte da discussão do clima, porque a Lusa mexe com o clima e está preocupada também com as mudanças climáticas. Fui também embaixador da African Food System, que é um fórum que decorre anualmente a nível africano, em países. Da vez que participei foi em Ruanda e Kigali. E, bom, este é o meu percurso, vou deixar a palavra também com os outros colegas. Obrigado. E temos o nosso segundo convidado, que é o Sr. Tomás Natal. Muito bom dia a todos. Eu chamo-me Tomás Natal e também estudante da UBS. O meu percurso profissional, eu iniciei de alguma forma um pouco cedo. Desde 17 anos, acredito que alguns aqui já têm 17 anos, ou estão nessa faixa etária. Desde 17 anos comecei a trabalhar com empresas, não minhas, mas empresas de outras pessoas. Eu, como colega que faz outras chamam contas, eu prestava alguns serviços de contabilidade, ok? E foi ali que eu percebi que, de fato, a empresa traz dinheiro, independente da estrutura física que ele tem, dinheiro está mesmo no negócio. Como eu tinha aquela visão que eu vou ser pobre, que eu vim de uma família pobre, eu podia ter não ter sonhos, como muitos que podem não conseguir identificar um sonho
mas eu sabia o que eu não queria ser. Então, eu tive que identificar esse caminho e por isso que eu tive que entrar na UBS, porque a minha visão da UBS é que aqui eu vou me tornar um businessman, ok? A UBS não está a formar mais um contabilista, mais um economista, está a formar homens de negócio. Então foi aí que eu entrei na UBS para poder me nutrir de todos os caras, para poder criar essa jornada empreendedora. E a partir daqui, fundei algumas iniciativas que nos chegaram a ser empresas como tal. E também vendi algumas empresas, fali e também vendi a GNEC, a partir também da UPS, concorremos a uma competição que estava aqui a acontecer, da Jay-Z, fomos congratulados como os vencedores e a partir da minha jornada não teve fim até hoje. E nós trabalhamos também no setor agrário, nós trabalhamos com a organização agrícola, fornecimento de insumos agrícolas, nós trabalhamos na comercialização agrícola, que é facilitar acesso ao mercado aos produtores que têm produção e aqueles que precisam deste serviço. E não só, também trabalhamos na capacitação de jovens empreendedores, aqueles que querem se nutrir das ferramentas necessárias para poderem trilhar esta jornada com menos riscos. E isso já é onde nós trabalhamos com empreendedores e nós vamos capacitar. Então, ao longo da nossa conversa aqui, poderemos explorar todos os nossos pontos. Obrigado. Muito obrigado por essa salva. Muito mais. E, por último, temos o nosso convidado, Dilmar Nhandumbo. Muito bom dia a todos. Dilmar Nhandumbo, também como os meus colegas aqui ao lado, sou ex-estudante da UPS. Um dia também já tive um sonho. Eu, na verdade, vim para a UPS porque quando eu era criança, eu era muito apaixonado por... já viram quando nós vamos a Shoprite, por exemplo, vemos aquelas placas grandes, quando vamos à PEP, quando vamos às melhores empresas, quando vamos aos bancos, nós vimos aquelas placas ali bem grandes. Eu sempre olhava para aquilo e me perguntava quem é que são os donos dessas empresas. Então, quando eu vi o Nelúrio Business School, decidi experimentar e cá vim parar. Durante o curso, consegui identificar uma oportunidade que tinha muito a ver comigo. Eu fui a alguns mercados aqui na cidade e consegui ver que tinham muitas camisetas, roupas bonitas e baratas. E também olhei para as pessoas do meu meio e eu percebi que se calhar as pessoas pudessem comprar ou precisar daquele tipo de artigos. Então foi assim que nós criamos a camiseta da Store, como podem ali ver. Isso foi em 2020 e até agora já temos 5 anos de funcionamento, né? Então é basicamente essa a minha história. Acho que no decorrer também podemos debater outros pontos, né? Muito obrigado por uma salva de palmas que me chat. Então, conseguimos perceber que temos aqui empreendedores com experiência e vamos agora abrir o nosso debate. Antes de abrir o nosso debate, vamos responder a questão do empreendedorismo, não é? Porque nós podemos perceber que, além de empresa própria, no nosso país tem pessoas que trabalharam para outras pessoas antes de criar os seus próprios negócios. Então, gostaria de saber o que é empreendedorismo, o que é empreender. Não precisa ser definição aquela de Google, não. Ponto de vista, né? Empreender, o que é? Temos aqui um nome a cantar. Empreender a todos, provavelmente desenvolver com gestão de representantes do criador, que é uma empresa de criação de conteúdos para artistas, eventos e negócios.
Já estamos ali uma definição de indicadores reais e criar soluções, mas na verdade empreender é resolver o problema das pessoas. Existem vários problemas, por exemplo, nós vamos encontrar algumas pessoas que têm problemas de cabelo não cresce, né? Então, resolver o problema dele é encontrar um produto e satisfazer a necessidade dele que é fazer o cabelo dele crescer. Então, de acordo com o nosso nicho, de acordo com o nosso propósito, empreender é resolver o problema das pessoas. Muito obrigado pela sua salvação. Temos um ponto de vista diferente sobre o que ele diz, empreender. O que o nosso convidado quer falar sobre o que ele diz? Na verdade, o meu ponto de vista não é diferente, mas tem uma coisa que nós chamamos de empreendedorismo. Muitos de nós, se calhar, pensam que empreendedorismo é apenas começar um negócio. Mas eu posso empreender como colaborador, como sócio ou como funcionário de uma determinada instituição. Por exemplo, se a UBS me contrata, eu trabalho aqui na UBS e depois eu vejo que, por exemplo, os docentes têm necessidade de ter água de beber durante a hora de expediente. Eu, como colaborador da Unilúrio, posso buscar uma forma de, junto da Unilúrio, encontrar uma solução para os docentes terem água de beber durante a hora de expediente, e isso também é empreendedorismo, né? Então é essa contribuição que eu tenho. Muito obrigado. Então, resumidamente, empreendedorismo é, como será com os nossos convidados, resolver problemas, né? Transformar ideias em ação, assumir responsabilidade. E isso nós podemos fazer em nossos próprios negócios, mas também podemos fazer em negócios de terceiros. Então, vamos abrir agora o nosso debate. Eu vou direcionar, eu tenho aqui algumas questões para os nossos convidados. Eu gostaria de saber como ele identificar a oportunidade, né, dos vossos negócios. Ou seja, o que vos fez chegar à oportunidade de fazer dinheiro? Foi fome? Foi uma cortina atrasada? Né? Foi o que foi? Estamos aí. Ok, muito obrigado. Eu só queria também acrescentar um ponto pequeno na definição do empreendedorismo, que é sim resolver o problema dos outros, mas é também lucrar resolvendo o problema dos terceiros. Só resolver problemas, podemos resolver problemas, mas não ter dinheiro com isso. Tem problemas que nem merecem, quer dizer, as pessoas entendem que não vale a pena pagar por aquilo, né? Então, se nós conseguimos resolver um problema que seja de fato importante, as pessoas literalmente pagam por conta daquilo. Existem esses tipos de problemas. A ideia da como que identifiquei a minha ideia de negócio? Bem, primeiro eu trabalhei com os outros, ok? Eu fazia consultorias aí no mercado. Eu entendia muito do mundo do agronegócio. E foi a partir daí que eu consegui identificar um grande problema que apoquenta muito aqueles que são nossos pais que estão lá no campo produzir, ok? E o que eu identifiquei? Percebi que Moçambique não tem a agricultura no seu auge porque falta um elemento essencial. E não é apenas insumos de qualidade, mas é mecanização para produzir em grande escala. Não tem isso porque se calhar faltam recursos, se calhar faltam mais investimentos na agricultura. Eu não tenho dinheiro, mas nós precisamos resolver esse problema. E para resolver esse problema, eu identifiquei, juntamente com a minha equipe, alguns equipamentos que de alguma forma aumentam a produtividade a nível de campo, mas que sejam também acessíveis para os produtores a nível de campo. Foi a partir daí que nós identificamos este problema, identificamos a proposta de solução de trazer essas máquinas, máquinas
semeadora automática, semiautomática, tu semeias e adubas automaticamente sem precisar usar energia, combustível, e tu vais fazendo esse processo, vais conseguir ter uma produtividade muito mais alta se tu estivesse a trabalhar com enxada de capa. Ok? E a partir dali nós conseguimos identificar essa dificuldade, propomos esta solução, aumentar a produtividade. Mas a realidade de campo mostrou-nos outra dificuldade, que é, tu aumentas a produção, mas o produtor diz, olha, a produção que eu tenho já não consigo vender. Tenho falta de acesso ao mercado, não tenho clientes aqui. Os únicos clientes que eu tenho aqui é o Bangladesh, que já determina o preço e não valoriza todos aqueles elementos que são essenciais para precificar o produto. Então ele sofre, ou vende, ou deixa o produto apodrecer. Foi aí que depois também nós abrimos esta janela de facilitar acesso ao mercado para esses produtores, ok? Fazendo esta ligação. Porque eles querem comprar, que nós estamos aqui na cidade, conhecendo muitas outras empresas de compra, temos mais poder de negociação do que o produtor é nisso lá. Então nós conseguimos criar também esta rede e a partir daqui também criamos uma plataforma de facilitação de acesso ao mercado, onde nós ali cadastramos os produtores, as associações, a quantidade de produto e também tentávamos fazer a ligação com o mercado. Chegamos até o nível de tentar ver se conseguimos ligar com o mercado internacional, só percebemos que a dimensão era grande, mas ainda não estávamos capacitados, porque aí tens que mexer com bordo e muitas outras coisas. Naquele nível em que nós estávamos ainda capacitados, e foi aí que fomos atrás de algumas parcerias para poder olhar mais expertise que esses já fazem e conseguimos fazer essa ligação. Nós também percebemos que, olha, este produtor que vai produzir e depois vai vender a preços mais justos, vai ter dinheiro. Se não conseguir gerir bem o seu dinheiro, o seu negócio, não vai sair do estado em que está. Então nós precisamos criar um mecanismo de capacitar empresas do setor agrícola, os produtores, para gerir mais o seu negócio. Nós percebemos que a capacitação de empresas não se limita somente ao setor agrícola, bem. Em diversos outros setores, essa questão de negócio e empresa é uma novidade ainda para a nossa geração, devemos dizer, para a nossa província como tal, porque quem faz negócio, de fato, aqui geralmente são estrangeiros, né? E então nós começamos a emigrar para este mundo. Nós preferimos, ok, vamos criar também aqui um centro de capacitação de desenvolvimento de negócios para podermos resolver esses problemas. Então, nós identificamos problemas, criamos as soluções, testamos as soluções de forma teórica, que é a validação teórica, e depois tivemos o nosso MVP, que é fazer uma validação do projeto, fazer ser minimamente viável, passou assim, partir para a legalização e expandir um pouco a pouco. Ok? Obrigado. Muito obrigado. Ahmed Munchão. Bom, da ideia, eu penso que o percurso não foi muito, tanto que Tomás falou de negócios internacionais. Lembrei-me de uma história de uns tempos juntos, durante o nosso percurso, tivemos caminhos iguais durante o nosso percurso. Vou começar contando essa história, porque é engraçado. Logo no início, né, quando começamos a entrar para o mundo do agronegócio, conseguimos ter clientes internacionais. Os clientes vieram do Israel antes da guerra começar em Israel. E olha, nós não tínhamos nenhum centavo no bolso para trazer cliente internacional que quer exportar. Nós tínhamos ideia que tínhamos uma rede de contato limitada, né? E fomos atrás. Infelizmente não foi avante, porque descobrimos que o negócio internacional não é tão fácil. Nos preparamos melhor. Hoje em dia acredito que o Dr. Tomás já está melhor preparado para exportar. Mas bom, a minha ideia para o negócio começou por conta de um plano de negócios que eu fiz durante o meu percurso. Isso foi durante o ensino médio. Eu fiz o ensino técnico profissional e, bom,
durante uma das cadeiras, nós fizemos um plano de negócio de produção de tomate. E olha que aquilo pareceu muito rentável, que olha, todos nós ficamos igual, isso é um negócio. É claro, na realidade é muito diferente porque nós não sabíamos daquilo que são as pragas e outras coisas. Então, foi ali onde ativou-se o gatilho para seguir o percurso do agronegócio. Fizemos aquele plano, onde hoje quando entrei no Milúrio, aqui na UPS, concretamente, a curiosidade do agronegócio continua ainda pela pulga atrás da orelha, sobre o agronegócio. Tentei pesquisar mais aqui na UPS sobre o agronegócio. A princípio, decidimos que em soja e tal, fomos para lá, vamos ver como seria a produção, mas percebemos que a produção não é tão simples assim, como parece. Então, fomos melhorando a ideia, né? Fomos lapidando a ideia e naquela altura vimos que fazer a ligação do mercado era melhor, porque tem zonas a gente tem muita produção, mas ainda há muita perda porque este mesmo produto não chega ao mercado. Então, identificamos essa oportunidade, começamos a fazer a ligação do mercado. Foi aí onde chegou a história que nós temos até clientes de fora virem para cá para ter connosco, porque começamos nas redes sociais. Nós não tínhamos nenhum produto, começamos a fazer publicidade e tínhamos os produtos. Nós também dissemos ao produtor, ao armazenista, de temos mercado para esses produtos. Fomos criando confiança com esse produtor, com esse armazenista. Fomos fazendo a ligação ao mercado para entregar este produto. Mas, bom, fomos descobrir que a ideia, até a realidade, durante os nossos percursos, não era tão simples, porque a ideia primeiro parece perfeita. Parece que vai chegar e vai fazer um negócio e vai ser aquele boom, mas não, leva-se um tempo. Hoje em dia atuamos também em outros ramos, fomos percebendo o que o mercado quer e fomos melhorando a ideia durante esse percurso. Então, desde o início até então, a ideia, a realidade foi totalmente diferente do que parecia ser no início, até entrarmos no mercado totalmente diferente. Graças a Deus, hoje em dia, conseguimos entrar no mercado, melhoramos o nosso percurso e até então estamos aqui. Beleza. Como é que eu identifiquei a minha oportunidade de negócio, né, na Concept Store? Acho que pode voltar um pouco o slide. Primeiro, estava movido por um sonho de ter empresas. Segundo, sair da zona de conforto, porque eu estava a estudar fiz a 12ª em Maputo. Então, depois decidi mudar-me para Nampula. Ou seja, tive essa coragem. E essa coragem de sair da zona de conforto é uma das coisas que me fez identificar oportunidades de negócio. Agora, falando da Concept Store, como é que eu identifiquei essa oportunidade específica? Eu olhei para coisas que faziam parte do meu mundo. Sou uma pessoa que gosta de vestir, que aprecia moda. Isso também acho que tem muito influência do rap americano, essa coisa toda. Então, à medida que eu fui passeando, fui conhecendo a cidade de Nampula, eu comecei a ver que, por exemplo, olhando para a roupa da calamidade, para o fardo, né, roupa usada daqui de Nampula, é um pouco diferente da roupa que tem da cidade onde eu venho. E eu vi que aqui tinha roupa com mais qualidade, mais bonita e etc. E como era algo que já fazia parte do meu mundo, eu comecei a pensar em vender para próximos, né? Como já tinha colegas daquela faixa etária, fiquei um ano com essa ideia na cabeça, mas depois de um ano juntei cerca de 1.500 meticais, comprei as primeiras camisetas, fiz umas fotos, comecei a postar e nós levamos mais de 2 dias até ter clientes. Ou seja, no meu caso foi um pouco diferente do caso dos colegas. Ou seja, a expectativa que eu tive e a realidade que eu encontrei no mercado foi um pouco igual.
né? Acho que também o meu setor é um pouco mais simples, é mais compra e venda, e as pessoas todas já são do meio daqui da cidade, diferentemente da agricultura, por exemplo, que tens que lidar com pessoas que estão no campo e etc. Então, eu tive muita semelhança entre a expectativa que eu tenho e a realidade que eu consegui encontrar no terreno. E uma outra coisa que me fez apostar nessa oportunidade que eu tinha identificado era olhar para as pessoas à minha volta. Eu tinha colegas que eram da mesma faixa etária comigo, amigos, e eu olhava, por exemplo, para o meu colega, para o meu amigo, eu via essas pessoas naquela escassez de roupa que eu estava a pensar em vender. E dito e feito, fiz o teste e a coisa deu certo. E cá estamos nós. Muito obrigado. Então, antes de avançar para a segunda questão, conseguimos alguns insights aqui dos nossos convidados. E o que eu pude fazer aqui no meu resumo é primeiro trabalhar para alguém é muito importante, não é? Foi a história do Tomás, e dessa forma que ele identificou a oportunidade de abrir o seu próprio negócio. Trabalhando para alguém, aprendendo com alguém, vendo como é que a outra pessoa faz, desenvolvendo capacidade para depois abrir o seu próprio negócio. Consegui perceber também um outro ponto que são parcerias, ou seja, networking, né? São colegas e sendo colegas juntaram-se, começaram a falar e trabalhar numa ideia de negócio. Ou seja, aqui na UBS, com o seu colega do lado, vocês podem abrir um negócio e começar a empreender. Não precisa ter financiamento inteiro ao máximo. E outro ponto é que da ideia para a realidade há muitas manobras a serem feitas. Porque no plano, aquilo está tudo perfeito. Mas quando você começa a executar, quando nós conseguimos perceber a realidade é totalmente diferente. E somente a experiência durante o processo vai nos ajudar a materializar o nosso sonho, o nosso negócio. A segunda questão é, o pessoal vai aprender na faculdade. E ainda não estudantes. Tem exame aqui para fazer, tem amigos lá fora, tem a família, tem um relacionamento, ou namoravam, vamos ver. Ok, então, queremos perceber como é que conheciam essas coisas, não é? Notas, já tem a faculdade, trabalho, senhora, família, como é que dá para conhecer isso tudo e ainda assim ter um negócio de sucesso? Eu, quanto a essa questão da acho que a gestão de tempo, né? Posso assim dizer, entre as várias áreas da nossa vida, né? Porque tinha a faculdade, tinha um negócio, tinha a família, tinha a namorada. O que eu posso dizer como jovem naquela altura é que, de certa forma, o equilíbrio está no desequilíbrio, né? Meus relacionamentos daquela altura não deram certo. Para eu terminar a faculdade, foi uma guerra, porque eu já tinha terminado as cadeiras, mas ficava mais tempo ocupado no negócio e não tinha tempo não me dava tempo para escrever monografia. Então minha mãe teve que fazer uma guerra comigo, tu já terminaste, tens que escrever e tudo mais. E família, eu tava longe da família. No máximo eram só chamadas, etc. Então, a maior parte do meu tempo foi mesmo dedicado ao negócio. Mas é muito mais diferente agora, em que eu já procuro criar um certo equilíbrio. Porque agora já tenho família, tenho um relacionamento, tenho o meu negócio, né? Então agora que já sou mais crescido, consigo ver mais
onde que eu gastava o meu tempo desnecessariamente, porque é uma das coisas que vocês vão perceber. No negócio tem muitas atividades, mas no final do dia nem todas aquelas atividades interessam para o crescimento do teu negócio. Então, com a experiência tu vais retirando aquelas atividades que não são muito interessantes, né? E começas a encaixar aquilo que tem mais valor. Mas a minha contribuição é essa, o equilíbrio está no desequilíbrio, porque mesmo até hoje fico até às 23 a trabalhar, chamo a minha família, vem me ajudar a fazer o slide, a escrever o projeto e tudo mais. Muito obrigado. Bom, eu penso para desequilíbrio, tanto desequilíbrio, não acontece muito. Nós dois, por acaso, falamos no dia a dia, porque não existe um balanço, principalmente quando estás a estudar e tens o lado social e também queres fazer alguma coisa, se empreender ou trabalhar, porque como falamos desde o início, empreendedorismo não é apenas criar algo novo ou fazer negócios, ou trabalhar com empreendedorismo. Eu encorajo muitas pessoas que vão empreender, começar trabalhando para alguém, porque é mais fácil tu irás aprender com alguém do que no teu próprio negócio, porque é muito duro quando é teu próprio dinheiro, teu próprio tempo investindo nisso. Então, nunca existirá um equilíbrio dos três, né? Falando do lado social, acadêmico e também do lado empreendedor. Porque, como dizia o colega, doutora Angela, que eu diga que puxou muito a orelha para eu escrever monografia, depois troquei de orientador para eu quero chegar conta do tema, mas porque por meio do início da minha monografia o tema era diferente, depois voltei ao meu lado do agronegócio, que depois redigi o tema do agronegócio. Então, quer dizer o quê? Porque não haverá equilíbrio, mas vocês terão que tomar a decisão de aquilo que será prioridade naquele momento. Ou, como dizia alguém, não existem muitas prioridades, existe apenas uma prioridade. Então, dividir o tempo, escolher o que vocês vão fazer, o que é importante naquele momento é o que será mais, é o que será importante para fazer que ganhe o vosso percurso. Obrigado. Muito obrigado. Bem, eu acho que fui um pouco mais radical na minha jornada. Eu não namorava o tempo todo, e eu escolhi não fazer isso, né? Não só para fazer pessoas, mas porque acho que aprendi muito cedo essa coisa do equilíbrio no desequilíbrio, ou seja, praticamente equilíbrio não existe. Então eu fui muito mais radical, eu não namorava e conciliar as notas com o empreendedorismo. O conselho aqui é dispensem, né? E eu fazia também isso, e assim me livrava dos exames, das coisas todas, tinha mais tempo para poder fazer as coisas. Bem, o que é importante vocês perceberem, vocês sendo jovens, é que, primeiro, empreender, ter negócio é risco, ok? Sendo algo de risco, o que vocês precisam fazer é iniciarem muito cedo, porque no risco tu ganhas ou perdes. Quando tens menos experiência, tens mais chances de perderes. Então, se vocês iniciam cedo, vocês não pagam renda, muito provavelmente os vossos pais que pagam, a alimentação dos vossos pais que cuidam, faculdade, praticamente vocês ainda não têm muita responsabilidade, ainda não têm família que depende de vocês. Então, aproveitem esse espaço que vocês têm, porque quando vocês errarem ou falirem, só será mesmo business e a vossa tristeza, né? Mas terão força, ainda vão ter almoço, vão ter a janta, vão ter um tecido para dormir. Amanhã, acorda, assistam um vídeo do YouTube, motiva-se e continua novamente, ok? Já é mais difícil agora. Nós três aqui, se calhar, principalmente eu e eu, nós já não podemos gerar muito, né? Porque temos agora
a família, filho, e já é um pouco complicado cometer muitas falhas. Ok? Mas vocês estão num período, numa fase muito boa para poderem arriscar, poderem errar. E vocês estando aqui na faculdade, tem que sentir aqui muito bons. Eu vou fazer mesmo marketing daqui, o Dr. Blue. Vocês aproximem, é alguém que tem experiência nesse mundo também de negócio e vai ajudar muito quando vocês precisarem passarem por alguma dificuldade nos vossos business, porque é isso que na verdade importa no final dos contos, né? E muito obrigado. Muito obrigado. Então, aqui nós vamos perceber na abordagem dos nossos convidados que o equilíbrio está no desequilíbrio ou temos de ser radicais. Porque conciliar tudo não é possível, é isso, né? Como dá os chutes. Não é possível. Ou não namora, ou somente a faculdade no negócio, parece que é fazer tudo. Vai ter dificuldade para fazer monografia no final, os nossos empreendedores, né? Mas devemos ser, eu penso a história, por exemplo, acho que Marx Zuckerberg, que desistiu da faculdade para poder construir um negócio. Nós não estamos nos Estados Unidos da América, nós estamos em Moçambique. E é possível, sim, empreender e estudar. Então, vamos estudar. Se trabalhar na faculdade, para fazer negócio, nós estamos a dizer que não dá certo, mas nós estamos em Moçambique, nós estamos nos Estados Unidos da América. E antes de abrir a sessão de perguntas, gostaria de dizer qual é o conselho que cada um desejaria ficar aqui para os nossos convidados. Um conselho que eu daria, principalmente para os mais novos, né? Acho que eu estou mais qualificado para dar conselho aos mais novos do que os mais velhos. Só podem me dar conselhos, né? Mas um conselho que eu daria para os mais novos é: olhem para a vossa realidade, não ignorem aquilo que vocês pensam todos os dias, né? Não ignorem, seja mal, seja bom. Se for uma coisa má, não ignorem, que é para vocês poderem converter o que vocês pensam numa coisa boa. E se for uma coisa boa, também não ignorem, porque vocês podem implementar aquela coisa que está na vossa cabeça e dar certo. Outro conselho que eu daria: ação, fazer, né? Já está na tua cabeça, às vezes só faz a nós darmos um passo. Então é equivalente. Agora, qual é outro conselho que eu daria? Não desperdiçar oportunidades de participar, por exemplo, em workshops, em formações, em programas, numa reunião, por exemplo, num fórum como este. Tu nunca sabes de onde é que vai surgir a tua grande oportunidade. Nunca sabes. Eu sou um exemplo disso. As maiores oportunidades que eu tive de fazerem crescer o meu negócio começaram com ações muito pequenas, como eu me inscrever, por exemplo, num link de uma formação e que de lá depois fui descobrir que ia conseguir ter financiamento para o meu negócio, participar de reuniões, workshops, pedir ajuda, por exemplo, aos meus amigos. Uma coisa que, pelo menos a nossa geração, de nós os quatro que estamos aqui à frente, fizemos muito é colaborar. Eu, pessoalmente, já colaborei com o Alberto Chaug, já colaborei com o Tomás Ladão, já colaborei com o Altenor Vubil. Então, esse é outro conselho que eu daria. Apostem nos sonhos dos vossos amigos, não fiquem só a conversar aí coisinhas que não tem nada a ver, fofoca, não sei o quê. Prolonguem aquele papo de business, de ideia de negócios, e vamos lá procurar estágio, vamos lá procurar doutor de Lu, porque uma das outras coisas é, vocês por já estarem dentro de uma instituição de ensino, vocês têm muito mais facilidade de obterem estágios profissionais que uma pessoa que não está dentro de uma instituição de ensino. Então vocês podem começar agora
a procurar doutor de Lu, doutor de Lu, não tem uma empresa aí onde eu posso ir fazer estágio, por mais seja durante um mês, 3 meses, e depois, ao fim de 4 anos, vocês já vão ter muita experiência a propor no vosso currículo, e vocês também já vão aprender muito para se calhar abrir um vosso negócio, como é o caso do colega Tomás. E o último conselho que eu se calhar daria é que os caminhos não são iguais. Por exemplo, o Tomás trabalhou e depois fundou a sua empresa, mas comigo foi ao contrário. Eu fundei empresas e só recentemente é que consegui ter convites para trabalhar em outras empresas. Então, não se comparem com vossos colegas, trabalhem juntos, não desperdicem oportunidades e partam para a ação. Muito obrigado. Bom, o meu conselho não faz muito, que é procurem espaços de colaboração entre vós, seja no grupos de estudo, procurem explorar oportunidades, estudem e tentem participar em iniciativas juvenis. Uma das coisas também que alavancou-me durante este meu percurso, juntei-se a muitas iniciativas. Enquanto vocês estão aqui, terão muitas oportunidades na UBS, por acaso. Gostaria de primeiro pedir uma salva de palmas à UBS, porque disponibilizou-se. E explorem oportunidades, tenham coragem de tentar durante o vosso percurso. E, bom, é isso, tenham coragem de tentar e arriscar aquilo que é o vosso sonho para poderem realizar. Obrigado. Muito obrigado. Bem, os conselhos, eu até anotei aqui 4 conselhos que eu queria deixar para vocês. Primeiro, só esclarecer uma coisa, eu não estava empregado, patrão empregado, nem eu fazia consultorias, trabalhava para os outros, no sentido de consultoria, e me permitiu sentar com eles, discutir estratégias de negócio, conhecer os números de negócio, e aí surge a ideia, não, eu preciso também fazer o meu, ok? E aí também me dava mais tempo de estar aqui na faculdade e a coisa toda, né? Mas o que eu queria deixar para vocês é, primeiro, estudem para saber, ok? Eu sei que vocês estão na faculdade, eu sou PhD, mas não vos vai ajudar muito, ok? Nem se vocês tiram os 19, mas 19 com cabo e tu não sabes de fato aquilo que está ali, é um pouco complicado. Vocês estão numa escola de negócios, então vocês se querem se tornar amanhã homens e mulheres de negócios, vocês precisam conhecer aquilo na matéria, como que se faz, porque lá também na vossa empresa vão perceber que, olha, para ver que tenho lucro, eu preciso ter uma matéria, para ver que eu tenho um fluxo de caixa bom e preciso entender isto. Senão também vai ser muito complicado para vocês. Então estudem para saber, não estudem para passar como tal. Ok? E o estudar aqui, nem toda a faculdade vos vai dar. Vocês precisam também, têm as vossas particularidades, como o Dilman disse, não somos iguais. Então você tem o teu próprio mundo e sabe quais são as tuas essências. Também estude um pouco mais sobre aqui. E tente conciliar essas duas coisas, mas estudem para saber e não para passar. O outro conselho ligado a isto é que vocês precisam ser ousados. Eu falo de mim mesmo, essa é a minha trajetória aqui na UBS. Os docentes também conheceram a minha estratégia. A minha jornada, porque eu não tenho certeza nenhuma, mas é preciso que vocês sejam ousados, ok? Não se acomodem, busquem sempre algo diferente, ok? O primeiro convite de workshop que eu participei na UBS como tal foi no dia da UBS, né? Comemorava o seu aniversário da UBS. E naquele dia convidaram o antigo reitor, que é o nosso reitor, que é o Noah, o Francisco Noah. Ele disse ele lançou ali umas frases muito, muito boas, mas eu guardei para mim uma essencial, que é: vocês não estão aqui para serem mais um, ok?
Se vocês estão aqui para serem mais um, tão ou mais, e não precisamos disso, vocês precisam ser o contabilista, precisa ser o economista, o homem de negócio, ok? Diferenciado. E para isso, é preciso que vocês ousem fazer diferente. E outra fase também ligada a esta é que nós só conseguimos evoluir com desafios. O que não nos desafia não nos transforma, ok? Se você está acomodado, não tem desafios, acredite, não vais conseguir produzir transformação para a tua própria vida, ok? Esse é o segundo conselho. Se a sua vida aqui é a minha cápsula, iniciem com pequenos passos, pequenos negócios, e aí vocês vão aprendendo com as pequenas dores, vão perceber que aquilo não funciona, aquilo não funciona, mas iniciem pequenos, não iniciem grandes, né? Porque se vocês iniciam grande, o caminho vai ser inverso, terminar pequenos, ok? E depois, não se distraiam muito, vocês estão numa fase muito importante para a vossa vida, o que vocês forem a fazer nesta fase aqui vai impactar muito daquilo que vai ser a vossa trajetória no final. Então, concentrem-se, foquem naqueles que são os vossos objetivos e trabalhem muito. Obrigado. Muito obrigado. E eu vou deixar só um conselho, que é: não façam planos de negócio muito complexos. Planos de negócio de 1 milhão, 2 milhões. Eu cometi essa falha, acho que em 2018 tínhamos um projeto de 1 milhão de meticais. E sinceramente falando, se nos dessem aquele 1 milhão de meticais, nós iríamos fazer coisas redondas. Porque o dinheiro mexe com emoções. Mas esse é um tema que vamos debater no outro fórum, também faz parte do papo de business. Então, não queiram ter projetos de 1 milhão, 2 milhões. Se o projeto poderia começar com 5 mil meticais, está perfeito. Nós estamos aqui, um negócio que começou com 500. Esse é que é um negócio para começar. Não estou a dizer para não sonhar em grande. Não. Estou a dizer, sonhar grande, sim, mas vamos arranjar formas de transformar esse nosso plano, esse nosso sonho de 1 milhão. É um projeto de 1.500 meticais que nós podemos tirar do papel e começar a executar. Agora vou abrir espaço para questões para os nossos convidados. Temos questões, temos dúvidas. Vocês podem levantar a mão. Chamo-me Kelly, Edgar. Primeiro, gostaria de saber, Alberto Chau, como é que iniciou o projeto de agronegócios e quais foram as dificuldades que enfrentou durante esse processo e como é que conseguiu ultrapassar essas dificuldades. Muito obrigado. Mais questões? Mais dúvidas? Eu só queria saber de cada um deles, né? Cada um falou do seu negócio e falou de como começou, mas ninguém nos deu a ideia de qual foi a motivação, qual foi, o que fez, né? Qual foi o propósito. Então gostaria de saber, antes desse processo de criação de todas as empresas, o que nos levou a criar essas empresas, quais foram os motivos. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Miguel e eu quero saber aqui para Dima, gostaria de saber o que deu mais antes é marketing pago, clientes, é o marketing pago, são parcerias ou indicações. E para os outros dois, gostaria de saber qual foi o erro que quase destruiu o negócio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Respondo ao nome de Graciela Tomás, ex-estudante também, mas também apaixonada pelo negócio, business woman. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer pela iniciativa, porque é isso que nós jovens precisamos hoje em dia, debates como estes,
porque muitos de nós precisamos empreender para poder sair da dependência financeira. Indo concretamente à questão de a companheira lá atrás, trouxeram-nos como aconteceu a empresa, mas nós gostaríamos de saber, porque vós todos estão aí, têm 5 anos de experiência. Hoje em dia nós estamos a ver uma geração de imediatistas. Nós jovens somos imediatistas e queremos lucros imediatos. E temos muita pressão social, pressão de relacionamento, e temos negócio e temos monografia. É importante também aqui saber que precisamos de formas estratégicas de como devemos sair dessa pressão, nos mantermos firmes no nosso negócio. Eu digo em particular porque eu já tive que desistir, porque já não estava a aguentar a pressão. Então, indo de acordo com o tempo em que estamos de imediatismo, muitos jovens estão aqui, se calhar, já passaram por entrar no negócio. É aquilo que estava aqui a se ter sobre expectativa e realidade. Mas no decorrer do nosso projeto de negócio, muitos de nós desistimos. E vós que estão aí são 3 com mais de 5 anos de experiência. Qual foi o pensamento fundamental que vocês tiveram para poder não desistir neste projeto que hoje vocês já têm? A segunda questão. Neste processo do vosso negócio, claro que não foi tudo de bom, já passaram também por crises. Então, quais foram as estratégias que vocês fizeram para poder resistir? E quais foram os erros que vocês cometeram, sendo estudante, empreendedores, que vocês nos dariam, nós como iniciantes, para nós não podermos repetir o mesmo erro? E não só estamos aqui estudantes da Unilor Business, estamos aqui estudantes, se calhar, que já tornaram o curso de medicina, como eu, por exemplo, e estamos aqui estudantes de várias universidades, se calhar, e estava assim aqui a ter que empreendedorismo e primeiramente identificar problemas para a gente poder efetuar as possíveis soluções para uma determinada área. Mas muitos de nós, às vezes, não conseguimos identificar o problema. Se formos a ver a maior parte de nós mulheres, temos a tendência de ter um valor e sempre fazer salão. Eu queria saber como identificar um problema. E no mercado de negócio, muitos fazendo confeitaria. E eu vou para lá e faço também o business de confeitaria. Como posso me identificar, né, neste ramo e ser mais visível no mercado de negócio? E indo diretamente para ti, irmão, eu quero chegar até a camiseta Story, porque eu comecei primeiro por venda de bolos. A primeira coisa que eu vendi foi o Altenor, mas naquela época eu estava perdida, porque o que vem acontecendo é que nós não temos procurement estratégias e queremos fazer vários tipos de negócio. E eu tenho, como eu posso dizer, a capacidade de persuasão. Então, como é que eu posso ficar firme no negócio? O mesmo negócio que várias pessoas estão a fazer. Como posso me identificar? E a outra questão, para terminar, eu também iniciei meu negócio de venda de parques com 500 meticais. E hoje estamos na cidade de Pemba. Não consegui fazer na cidade de Nampula por conta de faculdade e esse assunto de saúde é muito complexo. Mas, Dilma, eu gostava de saber quais foram os desafios que você passou e quais foram as estratégias que você usou para hoje você ter uma loja. Porque é lá onde eu preciso chegar. Muito obrigada. Temos mais pessoas? Bom dia. Bom dia. Eu sou a Thaís e gostaria de saber quais são os conselhos que tem para pessoas que têm ideias de negócios inovadoras, porém num ramo que é maioritariamente tradicional. Como é que eles podem entrar no mercado e fazer com que as pessoas aceitem a diferença? Ok, gostaria de pedir para especificar o negócio, para nós respondermos diretamente
Qual é o tipo de negócio ali ou não? A ideia de negócio é no ramo de carvão. Ok. O carvão é produzido, como todo mundo já sabe, com desmatamento de árvores. Mas eu tenho a ideia de ser produzido com resíduos agrícolas. Então, como entrar nesse mercado e fazer com que as pessoas entendam a necessidade de ter algo melhor para o nosso planeta, algo mais ecológico. Muito obrigado. Tá claro. Mais questões, mais dúvidas? Bom dia. Bom dia, né? Chamo-me Ana Angelina Castro e a minha pergunta é direcionada ao tema. Disse que ficou um ano a pensar na sua ideia antes de decidir implementar. Eu queria saber quando foi que teve esse virar de chave que hoje eu vou levar esse 1.500 e implementar. O que me motivou? O que me impulsionou a isso? Obrigada. Muito obrigado. Mais dúvidas? Vamos encerrar? Temos uma dúvida. Eu não tenho dúvidas. Parabéns pela vossa apresentação. A única coisa que eu queria convidar a vocês, durante a vossa resposta, queria pedir ao Tomás para falar de bootstrapping, que é o modelo de alavancagem, né? Mesmo para ajudar os nossos alunos, estudantes, a perceber como começar sem dinheiro, entre aspas. Ok? Ao Alberto Chauk, eu gostava que falasse de como é a relação com a inclusão de gênero feminino nesta coisa de negócios. Estão ali 3, 4, não é? Nenhuma mulher, isso não vos incomoda? Como é que é? As mulheres não fazem negócio, não há exemplo, não há nenhuma mulher que podia estar ali, esteja na vossa situação. Então, que é para incentivar as mulheres a empreenderem e a chegarem onde vocês estão. Se calhar vocês conhecem, vários não conhecem, como vocês também sabem. Era bom que estivesse ali uma mulher. E ao Dilma, seria bom que comentasse sobre como é que é o processo de como é que se diz? Esta fase inicial, né? Esta fase inicial e a questão da ousadia que falou o Tomás aqui. Como é que surge este processo até chegar à ideação? Eu acho que um dos problemas que eles têm ou apresentam é esta coisa da ideação. Aquele processo da ideação. Todos vão aprender isso com o docente ali, doutor Giovanna, mas fora do ambiente acadêmico, na realidade, não é? Como é que isso funciona? E ao Tenor, talvez propor que um dos temas do próximo encontro fosse os passos para iniciar um negócio. Nem que fosse para convidarem também o baú para ter uns 10, 15 minutos a falar, para eles saberem se é obrigatório começar legalizando-se logo ou mesmo com pequenas ideias, sonhos e depois irem formalizando, de modo que cheguem aos 5 anos como vocês já estão hoje. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez, gostaria de saber aqui para o Alberto e Tomás. Sim. Qual é a estratégia que vocês usaram para vencer a concorrência do início? Eu gostava de saber, uma vez que grande parte das vezes o que dinamiza a economia é a audição, como é que nós podemos, como empresários ou não estão a começar, exportar aquilo que nós produzimos no nosso país para países vizinhos,
muitas das vezes nós estamos habituados a importar produtos da África do Sul, produtos de todos os países vizinhos. Mas gostávamos de capitalizar o nosso país, melhorar a nossa economia e fazer sentir aquilo que é nosso para outras culturas. Então, gostava de saber se era possível realizar este processo a partir de pouco, se calhar com business de 1.500, ou se simplesmente era possível com grandes quantias de dinheiro em relação ao business. Então, essa é a minha questão. Muito obrigado. Então, partimos para... Tem mais uma dúvida? Tá bem, é a última, desculpa. Depois partimos para as respostas e depois vamos para as questões de existência. Muito obrigado pela oportunidade. Também agradecer aos panelistas que foram bem descritivos na sua explanação, mas só que há uma pequena dúvida. Quais são os passos que nós devemos ter para ter acesso a oportunidades e conexões? Não digo isso porque sou estudante, sou formado e um dos grandes dilemas que nós temos na nossa cidade, quero em Angola e outras províncias, é o acesso a pessoas disponíveis para mentorear, para dar as inscrições como skill. Não? Temos muitos jovens com alta capacidade de adquirir conhecimento na sala de aula, mas não têm acesso à oportunidade técnica. Não. Agora, quais são os passos? E os nossos colegas, especialmente o colega Tomás, falou da ousadia, falou também que teve oportunidade de conectar outras pessoas. Como é que foi? Não. E digo isso porque sou um jovem formado em contabilidade, também economia, mas tenho pequena paixão pela área de agronegócio. Não. E desde tenho investigado, estudado para pessoas para poder interagir. Mas até hoje, não é? Há muita dificuldade. Mesmo instituições de Estado, não você vai para lá, pede um estágio, pede sem limitação, não. Você quer lá dar a pessoa uma dobra, dar o seu know-how a semi-barreiras. Agora, como posso fazer para quebrar essa limitação? Qual é o conselho que vocês podem deixar? E muito obrigado. Espero que tenham mais programas como esse, são muito construtivos para nós. Muito obrigado. Então, partimos para as respostas. E nas respostas eu queria pedir há algumas questões que dá para unir, né? Por exemplo, ela é questão de networking, e também questão de networking, mas de uma forma diferente. Então, gostaria de pedir aos convidados para poderem mesclar as questões e, assim que estiverem preparados, podem começar com as respostas. Ok, obrigado. Eu vou iniciar aqui, dando algumas respostas. Outras que puxam, vou deixar para os meus colegas. E eu também tenho uma questão, acho que para isso também pode fazer questão de bom também. Eu queria saber se vocês, os panelistas não podem responder. Ok? Qual é a letra mais fria do alfabeto? E vocês podem depois nos dar essa resposta, depois que nós terminamos a sessão. Logo, por favor, ouve essa resposta. Ok? Quando vamos respondendo, vocês vão pensando qual é a resposta. Desculpa, a letra mais fria do alfabeto. Ok. Bem, eu vou começar com uma pergunta e vou fazer também a ligação com a pergunta do Brega que fez. Quais são os passos para ter espaços para automações? Como fazer networking? Primeiro, na explanação do tema aqui, eu já deixava um pouco claro que, olha, aproveita as oportunidades que vocês vão ter de workshops, de palestras, porque vocês vão ter acesso a várias pessoas que vocês vão conseguir se conectar com essas pessoas. E muito mais do que isso, vocês vão ter a partir desses workshops, como temos hoje aqui, essas reuniões, vocês vão começar já a madurar com as ideias que vocês vão ter.
ok? Mas tem pode surgir ideias de negócio aqui nesse lugar, ok? Então, para si, bem, as oportunidades que vocês vão ter de ligações, assim, com pessoas, aproveitem. E tem mais, sim, as oportunidades que não, ok? Até coisa reunir condições para estarem não as oportunidades, ok? Como fiz, por exemplo, para poder ter acesso às pessoas com quem eu trabalhei, dando as consultorias. Primeiro, já os aquilo que já dizia, eu aproximei as pessoas, aproximei a empresa, aproximei outros negócios. Expus a situação, olha, eu faço isto, eu vou te ajudar com este aspecto. E aí não é tu a pedir, eu vou te ajudar. Você vai ali para poder oferecer alguma melhoria no business daquela pessoa. Olha, se tu de fato entregares aqui por uma deste, vais ter uma conexão com aquelas pessoas que vão fazendo aí as consultorias dos trabalhos. Okay? E eu vou linkar a esta resposta a demanda também que foi feita. Como iniciar um negócio sem ter dinheiro. Iniciar um negócio sem ter dinheiro é possível. É difícil sim, mas é possível. Uma das estratégias é saiba ou tenha alguma habilidade profissional que você sabe fazer muito bem. Ok? Você sabe fazer muito bem e a partir daquele ponto tu já podes começar a oferecer este serviço ao mercado. Como é que tu podes fazer isso? Por exemplo, estás em casa, não tens dinheiro ou tal, mas tens acesso a um laptop, a um computador, tens acesso a um Photoshop, tens acesso, se calhar, a internet da faculdade, tu podes aprender a trabalhar com Photoshop, editar, sei lá, fotos, fazer logotipos, fazer análises. E a partir daí, tu podes começar a fazer propaganda dos teus serviços. Os teus colegas, em esses eventos de workshop, tu podes começar a fazer ofertas modernas. Quem tem negócio, eu posso trazer o logotipo no mercado, sei lá, está 2.500 para ser feito. Eu posso fazer a metade, eu até posso não cobrar, só vou cobrar os flacões de resina. E aí tu vais começar a ganhar algum fundo para que tu consigas alavancar cada vez mais o teu business. Você aqui tem uma habilidade profissional prática. É bom verdade, saiba do que você está a falar. Saiba, conheça o que é essencial neste prestar serviços de contabilidade. Não corram logo para poder legalizar as empresas, porque eu vou combinar e também o vosso processo. Ok? Peguem que nessa habilidade que vocês têm, exponham ao mercado, ofereçam ao mercado, validem. Se for validado, vocês vão ganhar dinheiro e vão ter espaço para legalizar o vosso business. Qual foi o erro que quase destruiu o negócio? Primeiro, o principal erro que quase destruiu o nosso negócio, o meu negócio de forma popular, foi ter colocado a carroça em frente dos bois. Né? E é normal, empreendedor é isso que faz isso, ok? O que é isso? Nós nos prometemos a clientes que nós podíamos entregar uma coisa que nós não tínhamos ainda na nossa cidade de poder entregar. E aquilo quase destruiu o nosso negócio, porque também a reputação não é embora se tu não consegues entregar. Então, isso quase destruiu o negócio. Por isso eu sempre digo, comecem com passos pequenos, ok? Não queiram fazer coisas extravagantes, comecem com passos pequenos, vão validar a vossa ideia e conseguirem tirar a estrutura suficiente para poderem trabalhar em grandes projetos, em grandes montagens, ok? Não peguem contratos muito grandes, aí vocês têm capacidade de poder entregar. Como fazer desde inovadores terem aceitação no mercado tradicional? Bem, aqui é preciso ter
alguma paciência, porque não é fácil, de fato, nós tivemos essa experiência a nível das máquinas, não é fácil, é preciso que tu tenhas um trabalho de conscientização do teu público, ok? Mostrando as vantagens, mostrando as desvantagens daquele produto tradicional, e é preciso também que o teu produto seja minimamente razoavelmente competitivo, né? Compete com o preço do preço do produto tradicional, ok? Então é preciso que haja essa conscientização. Então o que tu vais trabalhar muito no marketing, vais trabalhar muito na divulgação de informações sobre aquele produto. Essa é uma natureza, por exemplo, de negócios B2C, que é negócios que trabalham com consumidores finais, e tu precisas de muita presença nas redes, introduzir esse novo conceito que você está a tentar fazer e as vantagens para que o mercado aceite essa inovação que tu estás aqui a trazer. E então vou parar aqui com as perguntas que tens sobre o direito de contar. Ok? Obrigado. Eu vou responder algumas das questões. Primeiro, vou falar do imediatismo como algo agricultor, como Graças ao agricultor. Bom, eu vejo que hoje há muita pressão social, muito por conta das redes sociais, né? Pressionam muito os jovens. Por exemplo, ao teu lado são patrões, aparentemente, né? Nós temos patrões, mas alguns têm que comprar, escrever e não é de dia para a noite. Fez medicina ontem fez saúde, né? Então, para dizer que as coisas grandes levam seu tempo. As redes sociais hoje em dia é um dos males que os jovens no início, né? Primeiro, deixam-se levar. Primeiro, deixariam uma cena de desligarem-se um pouco das redes sociais, daquilo que não é construtivo nas redes sociais, focarem apenas naquilo que vai de acordo com os nossos objetivos. Isso vai reduzir aquilo que é o objetivo, porque as coisas grandes levam seu tempo. Já tinha ouvido a história da pessoa que eu amava, né? Falhou 1000 vezes, 999 vezes, até bilhões de vezes para se acertar a lâmpada. Com Thomas Edison, assim. Então levou muito tempo para poder ter a descoberta da lâmpada. Falando um pouco de como manter o ritmo, não é fácil manter o ritmo porque tem dias que são muito estás no tom, mas tem dias que estarás tão. Mas tens que lembrar o que te levou a iniciar o teu negócio ou a tua carreira, a sua carreira, né? E isso vai sempre. Tenho sempre uma frase que sempre vai ser o gatilho de manter a fazer aquilo percurso. O ritmo nem sempre é isso, se mantém naquele mesmo ritmo, né? Escolaridade, mas vocês sempre terão que ter algum motivo para poderem continuar a fazer aquilo. O que vos levou a fazer aquilo? O que vos levou a entrar na UBS? Querem ser economistas, querem ser contabilistas, querem ser grandes gestores, querem ser profissionais de empresas. Então, lembrem-se sempre disso para vos manter a continuar. Bom, falando um pouco de início do meu projeto versus as dificuldades e resolução, falei um pouco quando estive a apresentar isso e o meu negócio, o agronegócio iniciou mesmo por curiosidade e fomos encontrar muitas dificuldades de que a realidade não é tão bonita como parece nos papéis, no plano de negócio. Passei por alguns programas de incubação para poder entender melhor sobre o negócio. Quando os outros colegas aqui no painel puderam falar um pouco de esse espaço de networking, ajudar a entender aquilo que vocês querem fazer, se é uma carreira profissional, tentem ter um mentor, assim diria, né? Um mentor ou alguém que vos espelha aquilo que vocês querem fazer e sigam aquilo. É sempre bom ter um espelho daquilo que vocês querem chegar. Se me perguntassem hoje onde eu quero chegar, por exemplo, diria com a moça, eu quero chegar na Bacresa. É uma empresa, é uma das maiores empresas a nível de África, que tem moagens de processadores, né, a nível da África.
Então, eu estudei para saber onde eu ia chegar. É claro, o percurso sempre vem encontrar dificuldades, mas tem que ser sempre resiliente. Bom, falando um pouco da inclusão feminina, desde que foi dito aqui pelo Dr. de novo, as mulheres, eu diria que primeiro as mulheres são as melhores a fazerem naquilo que elas fazem, são as melhores em relação aos homens. Não querem tirar aquilo que é o crédito dos homens, mas as mulheres conseguem manter melhor o ritmo e o foco quando fazem um negócio, uma tarefa. Se nós formos a ver, as pessoas mais bem-sucedidas, quando fazem uma coisa, cada vez são mulheres. Então, nós aqui, por acaso, não conhecemos há alguns anos, como a gente criei uma coleção que ela tem disponível agora, a Polha de Caim, que também é exemplo de empreendedorismo. Ela está baseada em Malponte e tem uma carreira muito excepcional no empreendedorismo. Começou aqui na UBS também para nós. Infelizmente, ela não vai ter passado porque está no sítio, não pode falar agora. Então, eu vou dizer também que dá muita força às mulheres, porque elas realmente têm força e quando tem o foco, elas vão muito longe. Comparando com aqui, a interação muito grande. Acho que eu te digo o nosso moderador para a próxima organizar uma sessão exclusiva para mulheres. É fácil para não termos esse problema, mas eu também vou procurar aqui responder de forma breve algumas questões. Vou começar com a questão dele, que perguntou para eu qual foi o propósito que me levou somente a criar um negócio. Primeiro é a minha paixão de criança, né? Como eu disse, eu sempre que ia às grandes empresas, às grandes lojas, muitas das vezes eu fui à África do Sul, por exemplo, e lá tu encontras, são largas de placas, tu encontras Zara, encontras Hugo Boss, encontras Pep, encontras Surprise, não sei o que, aquela coisa toda. Então, uma coisa que me motivou muito é isso. Eu queria também ser dono de uma daquelas grandes placas, né? Mas agora eu cresci e que já consegui, de certa forma, realizar parte desse sonho e saber mais ou menos o que significa a motivação, o propósito também altera-se, né? Por exemplo, agora o meu principal propósito é a minha família. Outro propósito que eu tenho, que é muito grande, é ver jovens moçambicanos donos de grandes empresas e de grandes negócios. Porque se nós formos a prestar atenção a uma coisa, a um fenômeno aqui no nosso país, as grandes empresas, os grandes negócios, quase sempre são estrangeiros. Então, esse é um dos meus grandes propósitos. Eu gostaria que fôssemos nós, os moçambicanos, a ser os magnatas. Então, é isso que nos faz continuar. E como forma de dizer o quê? Também, os propósitos podem se alterar de tempos em tempos. Por isso que às vezes é necessário nós pausarmos um pouco, e isso depois tem a ver com a questão dela, né? Que falou de pressão social e como é que nós continuamos. Porque o que acontece? Tu sonhas com uma coisa, depois de um ano e meio, tu vês que aquela coisa que tu pensaste que ias atingir em 5 anos, tu atingiste em 1 ano. E depois ficas a perguntar, qual é o passo a seguir? O que é que eu faço a seguir? Então há essa necessidade de tempos em tempos nós meditarmos no nosso propósito e no significado daquilo que nós fazemos. Né? Tem uma questão do Miguel. Ele perguntou o que deu mais clientes à camiseta Store. A nossa estratégia inicial foi marketing digital, né, orgânico. WhatsApp, Facebook foram os principais canais. Agora, o que eu acho que deu mais clientes é exatamente o marketing boca a boca. Porque eu conseguia, e isso tem a ver com servir com excelência.
Se eu consigo te servir com excelência, independentemente do produto ou serviço que eu estou a oferecer, tu consegue dizer um amigo que tem alguém que vende boas camisetas. E foi assim que nós fomos crescendo. Exatamente por nós vivemos para jovens, satisfazíamos um jovem que saía dali com 2, 3 camisetas bonitas, depois já era o amigo a perguntar: onde é que compraste essa camiseta? Ou a pessoa dizia ao amigo também: tem uma loja muito nice que vende camisetas a bom preço. Então, já falando um pouco de marketing, né, que é a minha área, o marketing boca a boca é o auge do marketing de uma empresa, seja ela Facebook, independente do tamanho. Porque se nós formos a prestar atenção, é exatamente a mesma coisa que aconteceu no Facebook. Nós fomos nos dizendo uns aos outros: tem uma rede social, posta as fotos e podes escrever lá alguns pensamentos e tal. Então, isso é o que nos trouxe mais clientes, marketing boca a boca. Então, procurem também implementar isso nos vossos negócios. Tráfego pago também, sem dúvidas, foi um dos maiores, uma das maiores ações que nos trouxe clientes. Agora, qual é o quase destruiu o meu negócio? Não sei, porque ainda não senti que o negócio estava à beira de ser destruído, talvez por causa da mente resiliente. Mas uma das coisas que nos deu muitas dificuldades ou desafios, isso também está relacionado à pergunta que fizeram sobre quais foram os desafios de estratégias para a camiseta só chegar onde chegou. Um dos desafios que nós temos foi legalização. Nós legalizamos a nossa empresa, mas não tínhamos informação completa sobre como é que funciona finanças, como é que funciona INSS e todos os outros interferentes nesse processo. E depois, por exemplo, tivemos muitas multas com o INSS avultadas que nós nem sabíamos exatamente de onde é que aquilo vinha, como é que aquilo funcionava. Então depois tivemos que nos informar e arranjar formas de mitigar isso. Um outro desafio que eu talvez diria, mas foi um pouco mais recente, é a gestão de demanda. Quando tu fazes muita publicidade, e principalmente boa publicidade, tu recebes muitos clientes. E às vezes tu recebes uma quantidade enorme de clientes, enquanto tu não tens a capacidade de atender todos aqueles clientes. Então, às vezes o que acontecia, clientes ficavam muito tempo no WhatsApp sem ter resposta, e isso depois prejudicava um pouco a imagem da empresa. Então, esse foi um dos desafios que tivemos. Agora, outro desafio, que eu acho que é desafio para mim como empreendedor, é liderança. Liderar pessoas é uma das melhores coisas do negócio, mas requer muita atenção, as pessoas não são iguais, então tem vários, como eu digo, tem vários componentes nessa questão da liderança, mas é algo muito importante. Eu acredito que vocês, como estudantes, deviam ainda agora começar a perceber como é que funciona isso. Aproximem o doutor Delu, aproximem os outros doutores, vocês já têm mais experiência sobre como lidar com pessoas e vocês podem ter alguma experiência. Quais outras questões ficaram? Eu gostaria de comentar um pouco sobre a questão dela, de pressão social. Eu acho que esse é o principal ponto, o nosso bem-estar. Antes de falar sobre isso tudo, aqui fala de business, oportunidade de negócios, o primeiro passo é o nosso bem-estar. No meu caso, eu quando vivi aqui em Nampula, passava um tempo depois de perder o meu pai, depois de algum tempo, todos os meus familiares tiveram que sair da cidade de Nampula e eu fiquei mesmo numa situação que estava afogado, posso assim dizer. Mas uma das coisas que me ajudou muito foram os meus amigos. Vou falar de amigos, vou falar de bons amigos, que nos incentivam a fazer coisas que nos levam a sair daquela situação em que nós estamos, mesmo que eles não saibam qual é a situação em que nós estamos. Se eu sinto que estou numa pressão social,
eu devo me aliar ao meu amigo que diz, brother, vamos lá prosseguir com o nosso plano de negócio. Agora, se eu ficar com um amigo que está toda hora, vamos lá, veja lá os jogos da doutora Ângela, nem são bonitos, não gostei, eu não gosto do doutor de Lu, o que vai acontecer? Eu hei de entrar mais na pressão social. Então, amigos, imediatismo é outra questão. O colega Chau falou muito bem, e eu vou dizer uma coisa, se vocês forem a prestar atenção, existe um padrão. Jovens que tiveram muito dinheiro de uma única vez, com pouca idade e com pouca experiência, não conseguiram gerir aquele dinheiro por muito tempo. Mas, por outro lado, se vocês forem a ver os empresários de hoje em dia, têm 35 anos de idade, 40, 50 anos de idade, mas começaram quando tinham 20 anos de idade. Ou seja, o que nós estamos a almejar são as pessoas que já trabalharam durante muito tempo. Então nós temos que tirar essa ideia de eu vou trabalhar hoje e amanhã vai cair muito dinheiro na minha conta. Muito provavelmente eu vou gastar esse dinheiro e de nada vai me valer. Coisas que duram e perduram são criadas pelo tempo. Porque ela, por exemplo, está falando de pressão social. Eu, como empresário, como empreendedor, também sofro pressão social. Se calhar eu podia achar que já tiver a andar num avião, num jato, ou já tiver ter 5, 10 lojas, mas a coisa não é bem assim. É assim como eu vejo, é assim como eu saio dessa pressão social. A coisa não é assim. Eu ainda sou jovem, tenho 25, 26 anos de idade. As pessoas que têm aquilo que eu quero ter são muito mais velhas que eu. Não digo que não existam jovens que tenham muito mais com a minha idade, mas as coisas não são imediatas. Então nós precisamos cuidar muito bem do que nós pensamos, de quem nós nos rodeamos, e esse é o principal fator de crescimento. A colega perguntou como é que nós conseguimos sair de um brechó que vende roupa da calamidade para ter uma loja física. Esse foi um dos grandes fatores. Eu cuidar do que eu penso e me rodear de pessoas que me levam para frente. Mas a questão ficou. Eu tenho um conselho rápido, não sei se é conselho, né? Mas a colega Thaís perguntou sobre inovação em ramos tradicionais. Vou dizer uma coisa. Primeiro, testa o teu produto, não investe muito na fase de testagem. Testar é tu teres um produto mínimo viável que tu podes mostrar ao teu cliente, né? E vai para os clientes. Quem compra carvão? Tu queres fazer um carvão diferente, mas tu queres trabalhar com quem compra carvão. Vai testar o carvão com quem já compra carvão. E com essa pessoa que já compra carvão, ela vai dizer se esse teu carvão é melhor ou é pior. Se queima mais rápido, se queima mais lento, se é mais barato, se é mais caro, é o teu cliente que vai dizer. Então, faça testes. A outra colega perguntou qual foi o momento da virada de chave, né? Porque eu fiquei um ano com a ideia na cabeça, mas chegou um dia que simplesmente decidi e fui. E foi exatamente isso que aconteceu. A ideia estava na minha cabeça. Por isso é que eu gostaria de dizer, não ignorem aquilo que vocês pensam. Não ignorem as ideias que ficam amarteladas todos os dias nas vossas cabeças. Se calhar é aquela ideia ali que ou está vos levar para um mau caminho ou vai vos levar para um bom caminho. Qual é a outra questão? A outra questão é do Dr. Lu, que tem a ver com como é que é o processo de ideação, né? É muito semelhante a essa questão de testar os produtos, mas olhem para o vosso cliente e percebam por que ele compra aquele tipo de produto. Por exemplo, eu percebo que as pessoas compram roupa, compram camisetes, porque querem estar bonitas,
querem, por exemplo, vir bonitas à faculdade, querem ir bonitas a uma festa de roupa, querem ir bonitas a uma festa, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu tiro fotos de modelos bonitos com aquela minha roupa e eu começo a mostrar às pessoas. E é isso que as pessoas vão perceber. Se eu for para aí, eu vou ficar bonito. A pessoa não vai para a minha loja, não quer comprar camisetas. A pessoa quer ficar bonita. Ou para ir à entrevista de emprego, ou para ir à faculdade. Então, é isso que nós temos que incorporar no processo de ideação do nosso negócio. Eu, se vou fazer make-up, aquela pessoa não está a comprar beleza. Quer dizer, não está a comprar um make-up, está a comprar estar bonita para o seu casamento. Então, é isso que você quer vender. E é basicamente isso. Vamos fazer estes contactos, os colegas explicaram, mas aqui, por exemplo, é uma das plataformas que nós podemos fazer redes de contactos. Agora, uma outra coisa que eu diria sobre redes de contactos, principalmente para nós jovens, fica a parecer que eu saio de casa, venho para este evento, troco números com algumas pessoas e chego em casa e começo a festejar. Já fiz networking, já tenho oportunidades. Muitas das vezes não é assim que as coisas acontecem. Eu não posso trocar um número, por exemplo, com o Dr. Silvani hoje, mas só daqui a 2 anos aquilo me gerar uma oportunidade. Então, o networking não é algo imediato. Tipo, eu encontrei o Dr. de Lua, para ele já vai me abrir as portas, não sei o quê. Então, é mais ou menos isso. Muito obrigado pelas respostas. Alguma questão ficou sem? Uma insistência, uma questão. Estava aqui a discutir sobre. Temos verificado que as maiores empresas mesmo daqui de Moçambique, são construídas, são criadas, são feitas com pessoas do exterior. E também temos verificado que existem algumas empresas que os maiores criadores, os próprios criadores das mesmas empresas, são de outras províncias. Vamos deixar Moçambique e vamos concretizar com Nampula, né? Então, o que está a falhar especificamente em Moçambique, Nampula? Temos verificado essas situações que é em forma de problema, mas ao mesmo tempo estamos a falar que empreendedorismo é nós identificarmos o problema e as possíveis soluções. Então, o que está a falhar para que os próprios donos do território moçambicano ou os próprios donos jovens da cidade de Nampula não tenham essa, uma vez num workshop de irmão falou, essa mudança de mentalidade, né? Para que também possam ser donos de grandes empresas, nem sejam pequenas, né? Então, o que está a falhar? Quais são os passos que nós como jovens precisamos ter para podermos também sermos donos de grandes empresas? E outra questão é relativa ao conselho sobre redes ou conexão de network. Eu quero um conselho. Imaginemos que estamos num workshop, já aconteceu comigo, porque eu sou ativista social. Defendo muitos direitos humanos, estou mais empenhada nos direitos sexuais e reprodutivos e na inclusão social da mulher. Naquele workshop tive a oportunidade de conhecer uma das diretoras de umas grandes organizações que eu quero fazer parte. E não sei como a diretora saiu do lugar dela e veio falar comigo, trocamos contatos. Qual deve ser a minha posição? Né? Neste caso, eu já tenho um contato da diretora desta grande organização que eu quero fazer parte. Nós conversamos, nos saudamos. Qual deve ser a minha posição? Porque eu quero trabalhar na organização dela, então. Dilma, passando por esta experiência, e o colega Tomás, o colega Alberto também já tiveram. Qual deve ser a minha postura? Não perdendo a ética, mas querendo entrar nessa organização. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, indo para as respostas, vou pedir para os convidados que simplifiquem as respostas, né? 1 minuto para cada questão. Primeiro, vou responder a tua questão da seguinte forma. O livro não cresce nice. Bem, falou de que pega as locais, não investem. Foi isso mesmo, falamos que os estrangeiros a crescerem mais aqui em relação aos próprios nativos, né?
Porque eu tenho observado isso, e que alguns que estão fazendo negócio na Angola, culturalmente, não são graças às outras províncias ou opções da gente, mas também nós encontramos pessoas que não podem fazer negócio nas outras províncias que se destacam. Da muitas vezes, quando essa questão do Rio não crescer onde nasce. Não sei se respondi. Talvez, principalmente novamente a questão da evolução sobre a exportação. Como pode exportar? Bom, talvez teríamos que ter um curso de animalismo aqui, era o preço. Mas, bom, necessita primeiro de ler a estrutura da empresa organizada, toda a organização da empresa. Existe, independente do que vai exportar, existe um ministério para dar este setor. Mas vamos a organização completa de empresa, depois de que vai atrás desses requisitos do que vai exportar. É um pouco complexo porque são vários passos para seguir, né, dependendo do produto. Mas isso pode investigar também o produto que pretende exportar. Muito obrigado. Ok, de forma rápida, a questão de exportação, eu fui deixar para não finalizar o negócio. Mas de que está falhando, na minha opinião, eu sei que não diria que está falhando, mas eu me identifico com uma oportunidade, né? Mas olho para nós jovens, qual é a mentalidade que nós temos, né? Nós gostamos de acontecer uma coisa, eu gosto de ensinar os outros jovens. Se calhar essa é uma das coisas que está falhando. Eu, quando faço um negócio, eu consigo ensinar os outros a fazer o negócio. Se calhar uma das coisas que está falhando. Conseguimos nos unir para fazer um negócio. Se calhar outra coisa está falhando. Qual é a mentalidade que nós temos? Quando sentamos só começamos a reclamar ou encontramos soluções? É uma coisa que nós está falhando. Agora, eu acho que essa questão que ela deu é muito interessante. Ela conseguiu networking com uma diretora de uma grande empresa, como uma agência, então ela quer saber qual é o passo a seguir que ela faz para trabalhar com ela. Isso não se difere do processo que tu fazes quando vais apresentar um produto para o teu cliente, percebes? Tu deves analisar o que a pessoa precisa. Ela como diretora, por exemplo, quais são as áreas de atuação que são relevantes para aquela empresa dela? Quais são os desafios que ela como diretora tem? E se tu conseguires arranjar respostas e apresentar para ela que façam sentido para a organização dela, podes crer que ela vai querer trabalhar contigo. Ou seja, tu tens que ter algo para oferecer. Networking é sobre oferecer, não sobre receber. Muito obrigado pela intervenção. Bem, eu gostava também de soltar em duas perguntas. A primeira, a Blake disse sobre o que está a acontecer. As maiores empresas são vendidas pelos estrangeiros. Olha, eu acredito que é mesmo a mentalidade. E a mentalidade também depende da programação que nós recebemos, ok? E essa questão aqui é um pouco mais profunda e em poucos minutos não conseguimos resolver. Mas de forma bem superficial, o que nós precisamos é mesmo mudar a nossa mentalidade. Eu acredito que muitos, quando entram na faculdade, têm aquela visão: eu preciso sair da faculdade e encontrar um bom emprego. Eu preciso furar um estado. Então, essa é a mentalidade que está implicada em nós. E se calhar também os nossos pais tinham essa mentalidade, isso foi passada. Essa mentalidade precisa ser mudada, precisamos desmistificar esse mundo do empreendedorismo. E conciliando essa pergunta, a outra pergunta do colega, como fazer para exportar produtos locais. Primeiro dizer que Moçambique é um dos países mais abençoados que existe no mundo, porque se tu queres ver se esse país é abençoado, observe a sua costa. Se tem uma costa marítima que tem ligação direta com o mar. Se tu tens ligação direta com o mar, isso te permite fazer negócio com o resto do mundo. Eu não pude dar prejuízo, né? A China conseguiu vir muito, conseguiu explorar muitas questões de exportação dos seus produtos.
Ok? Então nós temos este potencial de ainda nos tornarmos, daqui a 10, se calhar em 15 anos, os detentores das maiores empresas aqui em Moçambique, porque as maiores empresas, por exemplo, aqui na nossa cidade, também são estes indianos que trabalham muito com o corpo, que exportam os produtos agrícolas que nós produzimos aqui. E outra coisa importante nessa questão é que não basta só ter a realização toda para exportar, é importante também ter qualidade, porque no mercado internacional precisa muito da questão da qualidade. Ok? É preciso ter qualidade, seguir os padrões internacionais para poder abastecer o mercado internacional sobre qualquer produto que precisas oferecer. Obrigado. Muito obrigado. Mas é uma que nós já estamos mesmo fora de tempo. Obrigado pela oportunidade. Saudar aqui os painelistas, dizer que eu os admiro bastante. Eu sempre tenho acompanhado aqui o colega Dima e gosto muito dos outros temas promove e me deve ter a oportunidade de participar. Eu tenho uma case, aliás, gostava de contribuir nas respostas com um debate, não necessariamente fazer aqui uma questão sobre a questão de como identificar um problema para o empreendedorismo. Eu acredito que o que está a falhar no meio dos empreendedores é a questão de diagnóstico. Os empreendedores, ou nós, quando pretendemos investir no negócio, muitas das vezes não fazemos o diagnóstico, né, saber o que aquele público precisa. Nós levamos frango, vamos criar frango, vamos vender num bairro que aquela sociedade, aquele público não precisa do frango. Naquele momento está a precisar de asiáticos. Então acredito que é a questão de diagnóstico, há problema de diagnóstico. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Nós temos uma ferramenta muito importante que antigamente nós não tínhamos, que são as redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. E o que acontece é que muitas das vezes nós usamos essas redes sociais para diversão. Só que existe uma outra coisa, a internet tem dois papéis, ou vai te ajudar ou vai te prejudicar. Quando nós fazemos essa escolha, o maior negócio atualmente no Brasil é das redes sociais, venda de mentorias, venda de cursos. Se nós formos atentos, entrarmos para o YouTube e pesquisarmos como abrir um negócio, existirá sempre alguém lá que vai explicar como abrir um negócio do início ao fim, independente seja brasileiro ou moçambicano. Então, só ficamos atentos a isso, vamos para as redes sociais, procuramos conhecimento e melhoramos mais nosso mindset. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção. O papo foi muito bom. Chegado esse momento, estamos já no final do nosso papo de business. Queria primeiramente agradecer a todos pela presença nessa primeira edição. E respondendo ao Dr. Didu, a próxima sessão será maioritariamente, ou seja, o painel será constituído maioritariamente por mulheres empreendedoras, porque existem, e pedimos já desculpas a todos por não envolvermos mulheres nesse primeiro painel. Reconhecemos que foi com a falha. Então, ouvimos experiências, debatemos ideias, mas a Beliva Consultores não quer que esse papo fique apenas nas palavras, né? Porque só conversa sem a prática é em vão, não funciona. E na próxima sessão nós vamos ainda anunciar nós vamos lançar a feira de business. Não vamos lançar hoje por causa do tempo, vamos lançar na próxima sessão, que será aqui no Honolulu Business School. E na feira de business o que nós queremos é incentivar estudantes, ou todos nós, a materializar os nossos sonhos. Ou seja,
se formos a perceber, a maior parte, acredito que acabamos não falando, mas a maior parte aqui dos nossos empresários já participaram em feiras e começaram a participar de feiras ainda aqui na universidade. Quando você começa a fazer pequenos serviços, desenvolver pequenos serviços, e quando você percebe na feira que eu consigo ter clientes, consigo vender, consigo ter validação do meu negócio, você sai de uma pequena feira para transformar a sua banquinha num grande negócio. Então, este é o momento das considerações finais. Queria, neste momento, agradecer ao Homem Lúcio por me ceder esse espaço para esse papo de business. E queria dizer que, no final, aproveitem esse momento para o networking, troquem contactos, conversem sobre ideias inovadoras, porque sócios, parceiros, parcerias de negócio surgem em ambientes como esses. Doutor, tem alguma algumas considerações por parte da empresa? Bom, acredito que o debate foi bem produtivo e não queremos tomar mais o vosso tempo. Apenas queremos agradecer aqui aos nossos estudantes pelo testemunho e por mostrarem que de facto é possível empreender enquanto estudantes e, acima de tudo, porque ficou claro que nesse processo todo o essencial é começar. Quanto mais cedo iniciarmos, nos prepararmos para os desafios, para os erros e podemos moldar. Mas também deixaram claro que é preciso respeitar o processo. E o processo do João, ou melhor, o processo do Dima, foi totalmente diferente do processo do Tomás. Portanto, cada um de vós vai ter um processo totalmente diferente. É necessário respeitar e não nos olhar no sentido porque é que para ele foi mais fácil e para mim está sendo difícil. Porque o meio envolvente, o tempo e as condições que cada um tem são totalmente diferentes, então não vamos esperar mesmas soluções. E não vamos esperar que há uma varinha mágica para ser um bom empreendedor. Não existe. Né? O tempo e o mercado é que constrói essa história, essa jornada que hoje nós como UBS aceitamos os desafios dos nossos estudantes e tenho certeza absoluta que amanhã será um de vós e esperamos que de facto leve esse desafio de olhar para a vossa formação como mais uma oportunidade para gerar emprego, para empreender e não formar-se para ser empregos, porque os desafios são diversos. E, mais uma vez, a Beliva Consultores, a UBS mostra-se com portas abertas para mais eventos e para os novos ingressos. O nosso encontro fica marcado para a próxima semana, pontualmente às 8, para as aulas intensivas de português, de inglês e matemática. Então, para os que não são daqui, a casa é vossa, vamos fazer fotos, temos um jardim bem bonito aí fora, enquanto está no calor, mas vamos fazer fotos e no final acredito que vamos ter uma foto de família. Aproveitem esses jovens. Eu pessoalmente agora não juro como estudantes, são meus colegas e me dão até algumas instruções de como proceder enquanto consultor. Já partilhamos dos mesmos, digamos, projetos, dos mesmos programas. Imaginem só o doutor Bruno fazer um projeto e a concorrer com o Tomás ou com o Dima, e o Dima é o mais fácil quando o doutor Bruno passa. Acontece, mas isso porque eles estão empenhados, estão a preparar-se, e isso também mostra que o mercado está aberto para novos jogos. Não precisamos de ter uma história, uma bagagem para nos impormos no mercado. Basta decidirmos, tudo é possível. Então, lançamos esse convite a cada um de vós. Tem alguma dificuldade, estão aqui perto aqui,
Alguns são um grande bazar, os outros são a mudar de escritórios, mas a qualquer momento nós podemos dar a localização deles para pedirem ajuda, para pedirem apoio e por aí. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado.